queria agradecer, porque eu vi que algumas pessoas, tudo bem, boa noite, Giovanni, algumas pessoas, alguns alunos perguntaram na aula passada, teve gente que depois veio me chamar no privado para trocar uma ideia, e eu acho que o objetivo dessa disciplina é exatamente isso, aliás, de todas as disciplinas, mas essa é uma disciplina muito inquietante, então, perguntaram, por exemplo, a questão da administração pública, é um ponto muito avançado ainda para essa questão preliminar que a gente está enfrentando, e além disso, questão, por exemplo, de responsabilidade civil dentro do direito das famílias, é um tema que geralmente eu costumo ministrar uma aula quando eu estou ministrando a aula de direito de família, tá? Porque a gente consegue marcar várias questões lá, porque, por exemplo, quando a gente falar sobre os deveres do casamento, como eu comentei com vocês também um pouquinho aqui, um dos deveres no matrimônio é a fidelidade. E naquele julgado que eu trouxe para vocês acerca da ilegitimidade daquele cúmplice, né, de eventual traição, que foi acolhida dentro daquele julgado, é exatamente isso, são algumas implicações que a gente vai trabalhar. Mas a responsabilidade civil, quando eu falei para vocês que era uma das matérias mais importantes, de fato ela é, porque ela vai acompanhar vocês muito dentro dos casos práticos da vida, e principalmente ela vai dialogar com quase todas as áreas do direito, tá? Então, nós vamos verificaremos algumas questões que envolvem a ideia de responsabilidade civil com responsabilidade penal, como que funciona isso como processo, né? Mas são várias questões que nós acabaremos enfrentando dentro dessa disciplina, que é uma disciplina muito interessante, beleza? Então, eu vou colocar aqui para compartilhar a nossa tela. Eu mandei para vocês também os slides lá no nosso grupo do WhatsApp. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Então, aqui nós já temos essa primeira ideia. Antes da gente entrar, eu queria fazer uma retomada com vocês. Na aula dessa semana, na terça, eu basicamente falei uma coisa para vocês, que a responsabilidade, ela vai ser um dever jurídico sucessivo, enquanto a obrigação vai ser um dever jurídico primário, originário, né? Ou seja, a gente tem uma relação direta entre esses dois deveres, e a inobservância do primeiro vai gerar, caso ocorra um eventual dano, a ideia de responsabilização. Então, de forma muito sintética, foi isso que a gente colocou na aula passada, perfeito? Mas hoje nós precisamos entender onde que essa ideia de responsabilidade ela se situa dentro desse corpo jurídico gigantesco que é a nossa teoria geral do direito. Então, a aula de hoje ela é um pouquinho mais, vamos dizer assim, teórica, mas é uma aula é uma aula conceitual que vai adiantar inúmeros problemas que a gente vai enfrentar, sobretudo no segundo bimestre, tá? Então, já colocando aqui na tela para vocês a ideia de posicionamento da responsabilidade na teoria geral do direito, tá? Quando a gente pega o direito, isso lá no primeiro ano, vocês já constataram isso, o direito nada mais busca, né, ou pelo menos de uma forma muito sintética, analisar, estudar fenômenos jurídicos, né? Às vezes decorrente de algumas formalidades, às vezes decorrentes da própria sociedade, mas a intenção dessa ideia de fenômenos jurídicos é buscar ali uma criação, um plano, enfim, de algumas questões que são colocadas para nós, e o direito busca estudar esses fenômenos, né? E claro que dentro da busca desses estudos em relação a esses fenômenos, nós constataremos ali algumas ideias de princípios que são, sim, hierarquizados, esses princípios são classificados, e é claro que esses fenômenos também jurídicos, eles possuem um valor lógico para nós. Então, quando a gente estuda aquela ideia de introdução ao estudo do direito, a gente constata isso, né? Então, a responsabilidade, ela vai ser um fenômeno jurídico também, né? Então, como ela é um fenômeno jurídico, a gente precisa pontuá-la, a gente precisa entender onde que ela está dentro dessa importante coisa que é a nossa própria teoria geral do direito. E para isso a gente começa com fatos jurídicos, né? Vocês já estudaram isso, provavelmente, em Civil 1, essa ideia de fato jurídico, ato jurídico, negócio jurídico. Minha intenção aqui é só fazer uma retomada acerca de alguns conceitos,
E dentro dessa ideia de fato jurídico, né, que é esse primeiro ponto que a gente tem que enfrentar para a gente entender onde a responsabilidade está situada dentro da nossa teoria geral do direito, a gente precisa entender a concepção de fato jurídico, perfeito? E é possível pensar em fato jurídico, pensar a ideia de criação disso, se a gente não lembrar do Hering, né? E o Hering, como eu coloco aí para vocês, ele fala para nós que o direito nasce dos fatos. Isso é uma coisa que eu acho que a gente já conseguiu se situar muito bem, né? O próprio Miguel Reale, também dentro da teoria da tripartite dele, ele vai tirar isso muito claro, fato, valor e norma, dando uma carga ainda de valor em relação à própria norma, mas é do fato, o fato que faz nascer o direito, né? Então, factus ius oritur, né? Então, dentro dessa ideia de nascimento do direito através do fato, a gente tem um ponto importante para já começar a pensar o que é fato jurídico, perfeito? Mas a dúvida é, será que todo fato é um fato jurídico? Então, a gente precisa entender se é isso ou não. Então, o seu simples fato, entre aspas, de andar na rua, não vai ser um fato jurídico, né? É um fato da sua vida, é um fato do seu cotidiano, e via de regra, não vai ser um fato jurídico. Mas vamos imaginar que você está andando ali dentro de uma eventual propriedade, e essa propriedade ali tem algumas sinalizações de algumas placas, por exemplo, que você não pode pisar na grama, que é um exemplo banal, né? Se dentro daquela propriedade, que é uma propriedade particular, está estabelecida essa regra, então, se é uma regra, pode sim gerar uma eventual sanção. Então, esse fato, sim, é um fato jurídico, perfeito? Por quê? Porque o fato jurídico, ele vai existir para nós somente quando um eventual fato tenha uma repercussão de um valor jurídico, perfeito? Então, se é um fato praticado dentro do seu cotidiano, e esse fato não tiver nenhuma relevância para nós, para o nosso direito, para nós que estudamos o direito, enfim, para a legislação, para o ordenamento jurídico como um todo, esse fato é um fato por si, né? Ele não será um fato jurídico. E, na verdade, o fato é aquele que vai se ajustar, né, à hipótese prevista em lei. Porque toda vez que vai estar lá dentro da lei, toda vez, quase sempre, vamos dizer assim, é difícil de falar toda vez, né? Mas são fatos abstratos, né? Então, o legislador, ele tenta antecipar as condutas de eventuais, as condutas ilícitas ou listas, mas interessante falar das listas nesse ponto, que um eventual indivíduo produzirá, e ele vai colocar esse fato com uma sanção, perfeito? E a partir disso, nós temos aquilo que a gente pode denominar de fato abstrato. É um fato que está lá, só que esse fato, ele vai de fato se concretizar a partir do momento em que você atinja esse bem jurídico tutelado, perfeito? Então, quando aqui no plano da vida, né, quando a gente está aí dentro das nossas relações, a gente tem esse fato abstrato e a gente pratica dentro da nossa vida esse fato que está lá no plano da abstração, na metafísica, vamos dizer assim, a gente traz esse fato abstrato para a nossa realidade. Então, o fato deixa de ser abstrato e se transforma num fato jurígeno, tá? Então, nós pegamos um fato que está lá na nossa lei, só que esse fato não necessariamente vai ser ali um caso que alguém vai praticar. Mas se alguém pratica esse fato dentro do nosso plano, a gente tem um fato jurígeno, perfeito? E aí, dentro desse fato jurígeno, a norma incidirá sobre esse fato. E quando a norma sai do plano da abstração e atinge esse fato jurídico, nós teremos a produção daquilo que a gente denomina de efeitos jurídicos. Então, aqui que aparece o fato jurídico, né? Que é um acontecimento capaz de produzir consequências jurídicas, como, por exemplo, eu coloco algumas hipóteses, né? Nascimento, a extinção e a alteração de algum direito subjetivo. Então, um direito que está lá dentro do plano da abstração, mas que, caso ele ocorra no plano dos fatos aqui, né, da vida, ele se transforma num fato jurídico e esse fato jurídico produz efeitos jurídicos, tá? Mas muitos fatos não possuem nenhuma repercussão jurídica para nós, né? Então, a gente não pode falar que, por exemplo, o simples fato de andar é um fato jurídico.
Não, é algo comum. Eu, por exemplo, enfim, qualquer prática rotineira, cotidiana, não necessariamente é um fato jurídico. Fato jurídico é, muito especificamente, aquele fato que tem ali consequências jurídicas, tem efeitos jurídicos, que é algo que, novamente, tudo bem que a teoria da subsunção dizem que está um pouco superada, mas é exatamente essa ideia, aquela ideia de que fatos jurídicos produzem consequências jurídicas. Fatos por si só não necessariamente produzem fatos jurídicos, tá? Aqui eu coloco para vocês a ideia de algumas possibilidades de fatos jurídicos. Nós temos duas hipóteses, né? Os fatos jurídicos naturais e os fatos jurídicos voluntários. Os fatos jurídicos naturais é muito fácil de se explicar, porque são aqueles que decorrem da própria natureza, perfeito? Então, um eventual nascimento, uma eventual morte, uma tempestade, são fatos que são intimamente ligados à natureza das coisas, perfeito? E sendo algo ligado, sendo intrínseco à natureza das coisas, é um fato jurídico, mas é um fato jurídico natural, perfeito? Por outro lado, nós temos os fatos jurídicos voluntários. E aqui nós temos uma ideia também muito simples de ser explicada. Se tem a ideia de voluntária, tem aquela ideia de vontade, ou seja, tem a ideia daquela origem de uma conduta humana que é capaz de produzir efeitos jurídicos, beleza? Então, os fatos jurídicos voluntários, eles podem ser divididos também em duas hipóteses. Fatos jurídicos voluntários lícitos e fatos jurídicos voluntários ilícitos. O lícito é muito simplesmente explicado, é aquele fato que está de acordo com a lei posta, beleza? E o ilícito está a ideia daquele contrário senso, aquela ideia de um fato que vai bater de frente com o direito, que vai confrontar com o direito. Ou seja, é um fato que é violador do dever jurídico pré-existente, geralmente imposto pela norma, beleza? Então, aqui é exatamente, já começa a ligar um pouco com a aula passada. Então, esse fato ilícito é um fato que vai ser contrário senso, ou seja, é um fato violador do dever imposto por determinada norma jurídica. Tranquilo? Então, superamos o primeiro ponto, novamente. Minha intenção aqui não é falar, não é esgotar o que seria fato jurídico, vocês já estudaram isso. Gente, põe o nome no chat aí, por favor, completo, para fazer o controle da chamada depois. E agora a gente vai enfrentar duas outras importantes categorias do nosso direito civil. A segunda é o ato jurídico, ou seja, falamos do fato jurídico, agora a gente está falando do ato jurídico, e também do negócio jurídico, perfeito? Então, essa divisão é a divisão que o nosso próprio Código Civil faz. Obrigado aí que vocês colocaram aí. Me ajuda muito daí depois de eu fazer o controle, tá? Então, nessa divisão, o nosso próprio Código Civil faz, vocês já estão cientes disso. E aquela ideia de ato jurídico, a gente tem uma tradição muito clássica também em relação a pegar melhor dizendo, esses atos que são atos lícitos, né, e subdividi-los em duas hipóteses, em atos jurídicos e em negócios jurídicos. E o nosso Código Civil de 2002, e isso não estava no Código de 1916, ele acaba distinguindo isso também. Então, vocês pegam, quando vocês se depararem com o artigo 185 do Código Civil, vocês estarão diante daquilo que a gente chama de ato jurídico. E já os artigos 104 e seguintes do nosso Código Material também traz a ideia, só que aí vai trazer a ideia de negócio jurídico, perfeito? De forma bem simples também. O ato jurídico ele vai ser caracterizado por um fato que os seus efeitos já estão pré-determinados, já estão pré-estabelecidos na lei, ou seja, a própria lei já diz o que ele vai produzir, perfeito? E a pessoa, dentro da sua vontade, vai se submeter a esses efeitos estabelecidos na lei, ou seja, quando você age daquela forma, você está objetivando determinados efeitos jurídicos já estabelecidos na própria legislação, tá? É necessário o aspecto da vontade humana? É necessário, se faz muito necessário, tá? Mas você age com a sua vontade, você tem a sua conduta, mas você está submetendo a sua conduta por algo que já está pré-estabelecido na própria legislação, beleza? Exemplo disso, reconhecimento de paternidade e adoção. Reconhecimento de paternidade, por exemplo,
está lá no nosso Código Civil, e a partir do momento que você faz o reconhecimento, que é uma vontade, que você tem que agir dessa forma, é nítido que os efeitos jurídicos já estarão ali sendo produzidos, em relação, por exemplo, a efeitos sucessórios, a efeitos da teoria geral do direito civil, enfim, todas aquelas ideias que vocês já estudaram e vão ainda estudar, envolvendo direito de família, direito das sucessões e etc. E a adoção também. Por quê? Porque a pessoa que adota uma determinada pessoa, ela vai se limitar a manifestar a sua vontade com obediência às formalidades, àquilo que já está imposto dentro da própria legislação, né? Então, por exemplo, na adoção tem vários elementos que você precisa preencher, e dentro desses elementos, você preenchendo esses elementos, você já está submetendo aos efeitos dessa sua manifestação de vontade, tá? Então, você tem que agir com sua vontade, só que essa vontade vai produzir os efeitos que já estão pré-definidos em lei. O negócio jurídico é um pouco diferente, né? A grande diferença dos negócios jurídicos para o ato jurídico, a gente pode dizer que no ato jurídico, as partes ou a parte se submete àquilo que já está pré-estabelecido na lei. Já no negócio jurídico isso muda. Por quê? Porque a parte no singular ou as partes no plural, elas que vão definir os efeitos desse negócio, né? As partes vão definir os efeitos que serão produzidos por determinado negócio jurídico. Então, os efeitos, diferentemente do ato jurídico, que está totalmente vinculado com a lei, aqui no negócio jurídico os efeitos serão eleitos por aquelas pessoas ou por aquela pessoa que participa dentro desse negócio. E é muito interessante, porque vocês sabem já agora, né, que essa ideia de bilateralidade, não necessariamente ela é um elemento fundador do negócio jurídico. Nós temos vários exemplos de casos de que um ato unilateral pode ser um negócio jurídico. Só coloquei aqui para vocês o testamento, né, por exemplo, é um ato unilateral e vai se constituir sim um negócio jurídico, uma vez que o conteúdo é determinado pela vontade do testador, evidentemente observando regras, por exemplo, da legítima. Em caso de herdeiros necessários, ele pode testar somente sobre 50% do seu patrimônio. Mas essa que é a ideia. No negócio jurídico, os efeitos são produzidos, são criados, são eleitos, desde que no plano da licitude, é claro, por aquelas partes que estão envolvidas dentro desse negócio jurídico. Ato jurídico não. Está lá na lei, as partes se submetem àquilo, beleza? Trouxe aqui um ensinamento do professor Caio Mário, que consegue sintetizar isso muito melhor do que eu estou tentando explicar aqui para vocês. O que Caio Mário fala para nós? Os negócios jurídicos são declarações de vontade destinadas à produção de efeitos jurídicos queridos pelo agente. Já os atos jurídicos, em sentido estrito, são manifestações de vontades obedientes à lei, porém geradores de efeitos que nascem da própria lei. Então aqui nós conseguimos trabalhar bem essas diferenciações, perfeito? Só que agora a gente vai começar a entrar em alguns pontos muito importantes que já para a nossa disciplina, né? Então até aqui o que eu falei basicamente é teoria geral do direito civil. Ato jurídico, fato jurídico, negócio jurídico, perfeito? E agora a gente vai falar de ato ilícito. E esse ato ilícito é uma das coisas mais importantes para a nossa responsabilidade civil, perfeito? Por quê? Porque o ato ilícito, na verdade, será o fato gerador da responsabilidade civil, beleza? Com pouquíssimas exceções, mas basicamente o ato ilícito é o fato gerador da responsabilidade civil, beleza? Se vocês colocarem isso em todas as provas aí, não terão muitos problemas, beleza? Antes da gente falar sobre ato ilícito de forma um pouco mais específica, eu preciso falar um pouco da origem, né? Eu não sei, eu acho que eu comentei bem já com vocês, mas a gente teve uma escola muito importante dentro do direito civil, que foi a escola dos pandectistas ou seja, dos alemães, dentro do século XIX, né?
Esses alemães que criaram o BGB, né, aqui entre aspas, lá no ano de 1897, eles foram os responsáveis por criar a parte geral do direito civil, e quando eles criaram essa parte geral do direito civil, eles acabaram ali dando os fundamentos, dando características, principalmente no plano científico, de toda a teoria da responsabilidade civil que a gente aplica aqui no Brasil e em alguns outros países dentro do mundo ocidental, beleza? Então, o Código Civil Alemão, como eu falei para vocês, o BGB, datado de 1897, ele foi o primeiro a superar uma ideia clássica, que era a ideia clássica romanista, de uma ideia de delito e quase delito, né? E dentro dessa ideia de delito e quase delito, que era uma ideia que tinha inúmeras questões que já eram muito ultrapassadas, os pandetistas, né, eles conseguiram unificar essa ideia de delito e quase delito em um conceito uniforme, um conceito único, que é o conceito de ato ilícito. Beleza? Então, houve uma evolução considerável dentro do século XIX, promovido por esses alemães, por esse Código Civil alemão. Beleza? Mas o que a gente pode falar sobre o que, aliás, o que é esse tal de ato ilícito? A gente vai enfrentá-lo agora, tá? Pois bem, o ato ilícito é uma tarefa muito difícil de tentar conceituá-lo, tá? Porque muita gente vai colocar que o ato ilícito tem uma correlação gigantesca com o elemento culpa, mas nós temos ali que a ideia da construção científica acerca desse ato ilícito, ele vai sofrendo inúmeras alterações conforme ali foi passando de mão em mão para alguns doutrinadores, tá? Então, por exemplo, o Caio Mário, ele vai falar para nós que essa dogmática do ato ilícito acaba se transformando de forma muito grande dentro do século XVIII e do século XIX, mas essa ideia ainda não acabou se aprimorando de forma tão boa assim até nos tempos modernos, tá? Por quê? Porque ele vai falar que existe uma anarquia dentro do campo da responsabilidade civil que não consegue se situar de uma forma muito específica, cabendo então a jurisprudência firmar alguns pontos, só que essa própria jurisprudência é extremamente confusa, ou seja, tem um tribunal que entende de uma forma, tem outro tribunal que entende de outra forma, mas, por exemplo, alguns conceitos que a gente vai estudar, culpa leve, culpa levíssima, culpa grave, são conceitos que, dentro daquele resultado do dano, constituirão a ideia de ato ilícito. Então, o elemento culpa, que é o elemento que vai ser muito importante aqui para a nossa responsabilidade civil, pode ser que seja o elemento caracterizador do ato ilícito. Beleza? Mas a gente vai construir isso de forma junta. E aí o Caio Mário, ele vai falar para nós o seguinte, que essa culpa é a culpa não no sentido estrito, mas sim no sentido muito mais ampliado, tá? No sentido lato sensu. Por quê? Porque ela vai, essa ideia de culpa não vai ser aquela ideia estrita, por exemplo, imprudência, imperícia, negligência, o dolo. Não. Aqui ele está falando uma ideia de culpa que é uma ideia que, na verdade, é um comportamento contrário ao direito. Então, qualquer comportamento contrário ao direito seria, dentro, novamente, dessa ideia de culpa lato, um conceito ampliado de culpa, intencional ou tensional, imputável ao agente causador do dano, beleza? Então, novamente, sentido de culpa lato sensu, que é um comportamento contrário ao direito, geraria ali uma responsabilização. Para fazer um contraponto, o Antunes Varela, ele fala para nós um ponto extremamente interessante, no seguinte sentido, que o elemento básico para nós dentro da responsabilidade seria, na verdade, o fato do agente, ou seja, aquele
aquele comportamento de determinado agente, aquele agir, aquele ideia de conduta humana. A gente vai estudar a conduta humana, tá? Por quê? Porque os fatos ali dentro dessa ideia de conduta humana variarão dentro da ilicitude ou da licitude, beleza? A depender da forma que vai variar, esse agente, em determinado comportamento, será responsabilizado. Então, quando a gente pega e tenta localizar as definições acerca da ideia de ato ilícito, a gente vai verificar que o conceito de ato ilícito possui uma linha muito tênue, assim, é muito difícil de você enxergar, às vezes, a barreira entre a ideia de ato ilícito e a ideia de culpa, perfeito? E por que eu estou tentando problematizar essa ideia de culpa? Porque dentro daquilo que eu já falei para vocês na aula passada, na nossa responsabilidade civil, o elemento culpa ficará de fora. Então a gente pode falar que dentro da responsabilidade civil, como que a gente responsabilizaria determinado agente, sendo que a gente não tem a presença do elemento culpa? Então, se a gente não tem a presença do elemento culpa, a gente não tem a presença do ato ilícito e logo não temos a ideia de responsabilidade civil sendo aplicada. Então, é muito difícil conseguir conceituar o que seria esse tal de ato ilícito. E ainda mais, é mais difícil de conceituar ato ilícito quando a gente tem essa inter-relação muito importante com a culpa, quando nós estamos diante da ideia de responsabilidade objetiva, quando essa culpa não é elemento para ser caracterizadora da responsabilidade, perfeito? Então, o Orlando Gomes, tentando dar uma solução para isso, ele vai falar para nós que a nossa responsabilidade vai ser determinada acerca daquilo que será considerado como ilícito, tá? Então, nós estamos diante, da verdade, da ilicitude ou da licitude da conduta de determinado agente, perfeito? Então, falar de ato ilícito, na verdade, é falar da conduta desse agente, e se essa conduta desse agente é ilícita ou lícita, beleza? Por quê? Porque dentro do campo da responsabilidade civil subjetiva, a gente sempre estaria relacionado, então, à ideia de um ilícito. Só que se a gente sempre está direcionado à ideia de um ilícito, como que ficaria a responsabilidade civil objetiva? Ela sempre estaria ligada à ideia de um comportamento lícito? Então, quando a gente coloca essa ideia da tentativa de resposta do Orlando Gomes, a gente se esbarra num grande problema. Concorda comigo? Por quê? Porque a responsabilidade civil objetiva, por mais que ela não seja fundada no elemento culpa, nós não podemos falar que determinado comportamento é uma atividade ilícita. E a gente vai entender isso. Por quê? Porque a gente não pode falar em ato lícito dentro do campo da responsabilidade civil objetiva, como, por exemplo, transportador é responsabilidade civil objetiva, Estado, responsabilidade civil objetiva, fornecedor de produtos, por exemplo, na relação de consumo, responsabilidade civil objetiva. Então, sempre que existe essa violação de um dever pré-existente para transporte, Estado, fornecedores de produtos, enfim, todas as possibilidades de responsabilidade civil objetiva, a gente sempre vai ter a violação de um dever jurídico pré-existente. Acho que vocês concordam comigo aqui. Então, a gente não pode pegar essa ideia, por exemplo, do Orlando Gomes, e eu, com todo respeito ao Orlando Gomes, mas essa ideia dele, nesse ponto, está indo ali contrária à própria história. E a gente vai entender isso, por que surgiu a responsabilidade civil objetiva. Só que o ponto que eu estou querendo colocar aqui para vocês é que, seja na responsabilidade civil objetiva, seja na responsabilidade civil subjetiva, nós estaremos diante de uma violação de um dever jurídico pré-existente, tá? Então, independentemente do campo que nós estaremos incidindo a responsabilidade, seja esse campo dentro da responsabilidade civil objetiva, seja esse campo dentro da responsabilidade civil subjetiva, a gente não, por mais que tenha ali o elemento culpa ou não, o mais importante é que em ambos nós teremos uma violação de um dever jurídico pré-existente.
E essa violação do dever jurídico pré-existente, a gente vai dar um nome para isso, que é ilicitude. Perfeito? Então, tanto na responsabilidade civil objetiva, quanto na responsabilidade civil subjetiva, por mais que uma tenha culpa e outra não, como elemento fundador, o mais importante é que haverá responsabilidade em ambos os casos quando vocês ferirem um dever jurídico pré-estabelecido e o ferido um dever jurídico pré-estabelecido, nós daremos o nome de ilicitude. Beleza? Então, tenha isso em mente que a gente já consegue trabalhar bem. Então, dentro da ideia de ato ilícito, a gente vai ter uma vinculação muito importante acerca da conduta do agente, ato, beleza? E o ilícito. E o ilícito vai estar ligado muito à ideia da ilicitude, que é vocês ferirem um dever jurídico pré-estabelecido, originário, pré-existente. Perfeito? Mas eu sei que está muito abstrato. E aqui a ideia é a gente aprimorar. E o Sérgio Cavalieri Filho, professor que, novamente, é a minha indicação para essa disciplina, ele vai trabalhar para nós, na tentativa de superar essa questão conceitual acerca do ato ilícito, a ideia de duplo aspecto da ilicitude. E o que ele vai ensinar para nós? Vamos lá. Então, a ideia de duplo aspecto da ilicitude é uma tentativa de colocar, entre aspas, uma pá de cal nessa discussão acerca de ato ilícito, essa tênue linha acerca da responsabilidade, mas o Sérgio Cavalieri Filho ele vai falar para nós que existe um duplo aspecto da ilicitude. O primeiro aspecto é aquilo que a gente chama de aspecto objetivo, tá? E o que a gente vai considerar dentro desse aspecto objetivo? Que a configuração da ilicitude será levada em conta apenas a conduta ou o fato em si mesmo. Ou seja, a materialidade daquele fato. Ou a exterioridade, ou seja, aquela ideia de movimento, aquela ideia de conduta, entendeu? Aquela conduta, aquele algo objetivo. Ou seja, quando você age em desconformidade com o que o direito queria. Beleza? Então, isso é uma conduta, é um aspecto da ilicitude dentro do seu aspecto objetivo. Tranquilo? Aquela conduta, aquele agir que é contrário à norma jurídica. Então, se você age de forma livre e consciente dos seus atos, a gente vai estudar elementos de excludente de responsabilidade, mas se você age diante de uma forma livre, consciente do seu ato, contrário à lei, a gente vai dar um nome para isso também, que é um termo muito importante aqui para nós, também importante para o direito penal, que é um conceito, na verdade, de antijuridicidade. Então, o ato ilícito que viola determinado dever jurídico pré-existente, ou seja, confronta a lei, nós daremos o nome de antijuridicidade. Só que esse ato, por ser um ato, nós iremos falar de antijuridicidade, mas uma antijuridicidade da conduta. Perfeito? É uma conduta contrária à lei. Contrária à lei, antijuridicidade. Beleza? Então, é um agir em desconformidade com a lei. É um agir em desconformidade com aquilo que o direito imaginava. Tranquilo? E por que disso? Porque o legislador previu dessa forma. Quando o legislador impõe determinada conduta, uma observância, melhor dizendo, de determinada conduta, ele faz porque ele acabou valorando antes algo para ser positivado. Ou seja, quando se coloca uma norma jurídica, é para essa norma jurídica ser obedecida. Tranquilo? E se você não obedece dentro de uma conduta consciente e livre, você está agindo com uma antijuridicidade de conduta. Essa antijuridicidade, ela vai ser muito configurada dentro de valores sociais, dentro daquela noção de bem comum, ou seja, dentro daquele pacto
que nós fazemos antes de entrar na sociedade, que a gente nem sabe como que é feito, mas são fatos de que nós precisamos observar. E se nós não observarmos e agirmos contrário a isso, nós seremos responsabilizados. Então, nós estaremos diante de uma antijuridicidade. Ou seja, é uma fronteira que você acaba ultrapassando entre a licitude e a ilicitude. E essa fronteira é um agir. Quando você age contra essa licitude, você está no plano da ilicitude. Estando no plano da ilicitude, você está diante de um plano da violação do dever jurídico. Estando dentro do plano da violação do dever jurídico, você estará diante da responsabilidade. Perfeito? O Santiago Dantas, que foi um autor que eu já falei para vocês, já citei ele na aula passada, ele vai falar para nós que o ilícito nada mais é do que uma transgressão de um dever jurídico, tá? Então, guardem isso pro resto da vida de vocês. Que o ilícito é a transgressão de um dever jurídico. É um dever jurídico estabelecido e, na observância disso, é um ilícito. Então, a contrariedade de um agir inobservando o direito é uma condição que, para o Sérgio Cavalieri Filho e para outros autores, é uma condição objetiva. E, sendo uma condição objetiva, vai configurar um dos elementos violadores da ordem jurídica. Perfeito? Então, nós temos o primeiro aspecto da ilicitude, que é o nosso aspecto objetivo. Tranquilo? Só que nós também temos o aspecto subjetivo. E o aspecto subjetivo, você já começa a imaginar, né? Tá. Se o aspecto objetivo é aquela exterioridade, é aquela materialidade da conduta contrária ao direito, o aspecto subjetivo, se o objetivo está no exterior, o subjetivo está na subjetividade, está no plano interno. Ou seja, esse aspecto subjetivo, nós estaremos diante de uma qualificação de uma conduta como ilícita, quando nós fazemos assim um juízo de valor a seu respeito. E a gente só vai poder fazer um juízo de valor se essa vontade do agente for uma vontade, novamente, consciente e livre, tá? Então, a vontade desse agente é aqui a condição para esse aspecto subjetivo. Tranquilo? Então, é o comportamento desse agente, só que não é o comportamento, entre aspas, na esfera exterior, mas dentro da esfera da vontade do agente. Então, é dentro dessa vontade do agente, no plano interno, que nós estaremos diante do aspecto subjetivo da conduta deste agente. Perfeito? Então, o professor Orlando Gomes, ele fala para nós um aspecto muito importante, que é o que eu coloquei aqui para vocês. Ó. O que ele fala? Mas a antijuridicidade objetiva distingue-se nitidamente da antijuridicidade subjetiva. Para que esta se configure, é necessário que o ato seja imputável ao agente, isto é, a quem tenha procedido culposamente. Já na antijuridicidade objetiva, a reação da ordem jurídica não leva em conta o comportamento do agente. Ademais, pode ser provocada por um fato estrito sensu, enquanto a antijuridicidade subjetiva sempre é consequência de ato voluntário. Então, aqui nós temos essa ideia básica de uma dicotomia entre aspecto subjetivo e aspecto objetivo da ilicitude. E a nossa responsabilidade civil, ela tem um pilar muito forte disso. Porque se a gente está falando de ilícito, né? Nós estamos falando de aspecto da ilicitude e desse duplo aspecto, o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo, será que é coincidência que nós daremos o nome da nossa responsabilidade civil em objetiva e subjetiva? A gente vai verificar que não. Por quê? Porque a violação desse dever jurídico pré-existente, a gente vai permitir que a gente, dentro dessa loucura que a gente está envolvido, fazer dois juízos, ponderar dois juízos de valor. Ou seja, o primeiro juízo de valor sobre o caráter antissocial ou o caráter que foi socialmente nocivo
do ato e do resultado dessa conduta do agente, ou seja, dentro de uma dimensão ético-jurídica, e um outro juiz de valor, só que esse juiz de valor será feito sobre o ato e um juiz de valor sobre o seu próprio agente. Então, o objetivo está mais ligado, vamos dizer assim, como a sociedade vê esse ato como nocivo para a própria sociedade, e já o juiz de valor, que está dentro da segunda possibilidade, é um juiz de valor sobre o ato e sobre a pessoa, sobre o agente deste ato. Então, dentro do primeiro caso, desse juiz de valor, nós estaremos diante de um ilícito objetivo. E já no segundo, nós estaremos diante de um ilícito subjetivo. Então, a depender do juiz de valor que se faça, nós estaremos indo para um lado ou para o outro lado. Olhou para o agente e olhou para o ato, aspecto ilícito subjetivo. Olhou para aquela ideia de algo nocivo à sociedade, nós estaremos diante de um ilícito objetivo. Perfeito? Sei que essa aula é mais puxada, mas vai ser muito importante a gente posicionar essa ideia de responsabilidade na teoria geral do direito, porque vocês não têm ideia como isso facilitará a vida de vocês lá para frente, beleza? Então, duplo aspecto da ilicitude. Só que além do duplo aspecto da ilicitude, quando ele surge, ele permite um outro ponto, que é falar de um duplo aspecto do ato ilícito. Tem o duplo aspecto da ilicitude, gera também o duplo sentido do ato ilícito, ou seja, o ato ilícito em sentido estrito e o ato ilícito em sentido amplo, perfeito? Então vamos começar pelo ato ilícito em sentido estrito, tá? O ato ilícito vai se apresentar para nós como um conjunto ali de pressupostos acerca da responsabilidade de determinado agente, tá? Esse conjunto de pressupostos de determinado agente, nós daremos um nome também, que a gente já falou na aula passada, que é a obrigação de indenizar. A partir do momento que esses elementos, que esses pressupostos estarão preenchidos, nós estaremos diante da obrigação de indenizar, tá? É claro que a responsabilidade, e a gente vai perceber isso, uma hora a gente vai dar um peso maior para nexo causal, uma hora a gente vai dar um peso maior para culpa, uma hora a gente vai dar um peso maior, enfim. A ideia é que esses elementos, eles dialogam entre si. E não só dialogam entre si, como esses elementos, eles se integram, tá? Então, aquela ideia de sentido estrito, lembra que eu falei aquela ideia de culpa em sentido amplo? Aqui, nós teremos um ponto muito importante, que é o ponto exposto no artigo 186 do nosso Código Civil. Por quê? A gente vai estudar isso com muita profundidade, mas basicamente na responsabilidade civil subjetiva, nós teremos aqui conduta ilícita, que a gente já falou, antijuridicidade, né? Aquela conduta do agente contrário à lei, perfeito? Dano, falei para vocês que se não houver dano, e dei o exemplo da questão de furar o sinal de trânsito aqui para a responsabilidade civil, a gente dificilmente vai ter uma reparação. Hoje a gente tem alguns exemplos que a gente pode falar de responsabilidade civil sem dano, mas isso é coisa para, enfim, para pesquisa, tá? Basicamente a gente está aqui dentro de alguma coisa, de algo clássico. Então, é impossível falar de responsabilidade sem dano, aspas, impossível, mas hoje aqui para nós é suficiente esse tipo de fala, tá? Conduta ilícita, dano, nexo causal, que vai ter que ter uma ponte entre a conduta do agente e esse dano causado por esse agente, né? Porque imagina, você furou o sinal de trânsito, só que o cara que estava vindo atrás de você também furou, e esse cara que furou, que bateu no carro que estava ali no sinal aberto. Você não tem um nexo direto com o dano causado naquele acidente. Quem bateu foi o cara de trás, perfeito? Então precisa ter uma ponte entre a conduta e o dano. E essa ponte a gente dará o nome de nexo causal.
Então, na responsabilidade civil subjetiva, basicamente, conduta do agente, que é aquela ideia de antijuridicidade, perfeito? Dano, nexo causal e o elemento diferenciador, que é a culpa. E a culpa aqui está inserida para nós como pressuposto, como um pressuposto da responsabilidade civil subjetiva. E aqui a culpa para nós aparece como fundamento básico da responsabilidade civil subjetiva. Ou seja, a culpa dentro da responsabilidade civil subjetiva é o nosso elemento nuclear do ato ilícito que dá causa para essa responsabilidade, tá? O que difere a responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva, basicamente, é que na responsabilidade civil objetiva, a culpa não vai integrar como um pressuposto necessário para a configuração da responsabilidade. Beleza? Então, nexo causal, dano e conduta, sim. Mas culpa não vai aparecer lá na responsabilidade civil objetiva. Perfeito? Então, aqui é um ato ilícito em sentido estrito. Beleza? O segundo aspecto, né, é o ato ilícito em sentido amplo. E esse ato ilícito em sentido amplo, ele vai indicar apenas a ilicitude do ato, ou seja, aquela conduta humana antijurídica, aquela conduta contra a legem, aquela conduta contrário ao senso, aquela conduta contrário ao direito. E essa ideia de ato ilícito em sentido amplo, nós não faremos referência alguma sobre o elemento subjetivo, ou seja, sobre aquele elemento interno, sobre aquele elemento subjetivo. Então, falar em ato ilícito em sentido amplo, sob hipótese alguma, a gente não vai fazer referência acerca de elemento subjetivo ou elemento psicológico. Isso aqui está afastado para nós, tá? Então, aqui, no sentido amplo, nós afastamos esse elemento interno, perfeito? Então, tudo que a gente está colocando aqui para vocês, eu tentei não, essa parte aqui, claro, é o Sérgio Cavalieri Filho falando para nós, só que ele coloca aqui para nós, ó, o conceito estrito de ato ilícito possui ali a culpa como um de seus elementos. E ele tornou-se insatisfatório até mesmo na responsabilidade subjetiva. Em sede da responsabilidade civil objetiva, cujo campo de incidência hoje é vastíssimo, e a gente vai verificar que o campo da responsabilidade civil objetiva supera a responsabilidade civil subjetiva, só tem guarida o ato ilícito lato sensu, assim entendido como a mera contrariedade entre a conduta e a ordem jurídica, decorrente da violação de dever jurídico pré-existente. Então aqui nós temos uma diferenciação, beleza? Então, essa diferenciação está lá para nós, deixa eu avançar aqui, também sintetizada dentro dessa lição que o Humberto Eudório Júnior coloca para nós. Ó, vamos lá. E aqui tem é muito importante isso, ó. O direito se constitui como um projeto de convivência dentro de uma comunidade civilizada, o Estado, no qual se estabelecem os padrões de comportamento necessários. A ilicitude ocorre quando, em concreto, a pessoa se comporta fora desses padrões. Em sentido lato, sempre que alguém se afasta do programa de comportamento idealizado pelo direito positivo, seus atos voluntários correspondem genericamente a atos ilícitos, ou seja, fatos do homem atritantes com a lei. Há, porém, uma ideia mais restrita de ato ilícito, que se prende, de um lado, ao comportamento injurídico da gente e, de outro, ao resultado danoso que dessa ilicitude decorre para outrem. Fala-se, então, de ato ilícito em sentido estrito, ou simplesmente ato ilícito, como se faz no artigo 186 do Código Civil. Nesse aspecto, a ilicitude não se contentaria com a ilegalidade do comportamento humano, mas se localizaria, sobretudo, no dano injusto a quem o agente fez a vítima se submeter. Então, aqui, nós temos essa relação extremamente importante acerca dessa ideia
de ato ilícito para o Humberto Teodoro Júnior. Para a gente colocar um ponto final nessa questão do ato ilícito em sentido amplo, em sentido estrito, e lembrando que a gente está lá falando de ato jurídico, né? Falamos de ato jurídico para falar de ilicitude, para falar de duplo aspecto da ilicitude, para falar de duplo aspecto de ato ilícito. Então, vejam que é uma cascata, uma coisa está levando a outra, tá? E o Sérgio Cavalieri Filho ele vai falar o seguinte para nós, ó. Ato ilícito, portanto, é sempre um comportamento voluntário que infringe um dever jurídico, e não que simplesmente prometa ou ameace infringi-lo. De tal sorte que, desde o momento em que um ato ilícito foi praticado, está-se diante de um processo executivo, e não diante de uma simples manifestação de vontades. Nem por isso, entretanto, o ato ilícito dispensa uma manifestação de vontade. Antes, pelo contrário, por ser um ato de conduta, um comportamento humano, é preciso que ele seja voluntário, como mais adiante será ressaltado. Em conclusão, ato ilícito é o conjunto de pressupostos da responsabilidade. Então, se o ato ilícito é o conjunto de pressupostos da responsabilidade, nós estaremos diante daquela separação que eu fiz para vocês. Em sede de responsabilidade subjetiva, comportamento do agente, dano, nexo causal e culpa. Na responsabilidade civil objetiva, sai o elemento culpa, tranquilo? Então, em sede de responsabilidade subjetiva, a culpa integrará os pressupostos para a responsabilidade. Só que, se nós estivermos diante da responsabilidade objetiva, bastará a ilicitude em sentido amplo. Entenderam? Isso daqui é muito importante, aqui é para fechar a ideia. Então, se nós temos ali o duplo aspecto do ato ilícito, para se caracterizar a responsabilidade civil subjetiva, nós precisaremos ali desse ato ilícito estrito, que é fundado no elemento da culpa. Mas, em sede de responsabilidade civil objetiva, basta a aplicação, a incidência de ilicitude em sentido amplo, ou seja, a violação de a violação de um dever jurídico pré-existente por uma conduta voluntária. Não estaremos falando de algo estrito. Não estaremos falando da culpa na responsabilidade civil objetiva. O que basta na responsabilidade civil objetiva? Um dever jurídico pré-existente e a violação dele por uma conduta voluntária. Esses são os pressupostos da responsabilidade civil objetiva. Já na subjetiva, soma o elemento estrito sensu, aliás, o estrito, que é o elemento culpa. Perfeito? Então, é claro que também o ato ilícito ele vai se dividir, por exemplo, em ato ilícito civil e ato ilícito penal, ilícito administrativo, que eu falei para vocês. Só que a gente vai falar isso mais para frente, tá? Porque, por exemplo, o ato ilícito administrativo e o ato ilícito penal, como eu comentei com vocês, a gente vai ter algumas implicações, principalmente em relação ao procedimento, mas aqui para nós, furar o sinal de trânsito sem causar o dano, sem, enfim, não gerará um dever de indenizar, não gerará uma obrigação de indenizar. Já perante o ilícito administrativo, sim, ilícito penal também, dependendo da situação também. Então, aqui que está essa diferença, tá? Aqui que está essa diferença. Então, novamente, eu estou sendo assim, bem, batendo muito, porque assim, foram conceitos muito amplos que eu acabei passando aqui para vocês, muito, às vezes, complexos, mas é para fechar essa ideia acerca da responsabilidade civil. Se for para subjetiva, perfeito, a gente tem que falar em ato ilícito em sentido amplo e sentido estrito. Se nós estaremos diante da responsabilidade civil objetiva, basta o ato ilícito em sentido amplo. Perfeito? Basta o ato jurídico em sentido amplo. Violação de um dever jurídico por uma conduta do agente. Tranquilo? Então, a gente começou a aula de hoje tentando posicionar isso que a gente denomina de responsabilidade civil na nossa teoria geral do direito. Perfeito? Então a gente percorreu todo esse caminho para a gente conseguir enxergar aonde que essa tal de responsabilidade se situa nesse mapa gigantesco que é a teoria geral do direito. Vamos lá.
Nós temos os fatos, são vários. Nós temos os fatos que possuem importância para o direito. Esses fatos que têm importância para o direito, são os fatos jurídicos. São aqueles fatos jurígenos que submetem a efeitos jurídicos. Ótimo. Os fatos, que são os fatos sociais, etc., se não tiver importância para o direito, não serão fatos jurídicos. Se você, por exemplo, está caminhando, pisando numa grama, sem uma indicação de uma lei municipal, sem uma indicação de algo, tudo bem. Só que se você coloca ali uma placa, enfim, é um exemplo bem tolo, mas é um exemplo que a gente consegue enxergar bem isso. Perfeito? Então a gente faz um corte aqui. Fatos que não possuem importância para o direito, tchau, não importa para nós. Fatos jurídicos, é aqueles que possuem relevância para nós. Os fatos jurídicos, ele abre uma dicotomia. Fatos naturais, são simples, são aqueles acontecimentos da natureza, que eu trouxe para vocês. Nascimento, morte, a tempestade. E fatos voluntários. Os fatos voluntários são baseados dentro das condutas humanas. Ótimo. E ali dentro daqueles fatos voluntários, aquela ideia de ato jurídico, aliás, de negócio jurídico, ato jurídico, enfim, aquela ideia que a gente já trabalhou, nós chegamos à ideia de atos lícitos e de atos ilícitos. Os atos lícitos, que foi aquilo que primeiro a gente trouxe na aula de hoje, são aqueles atos lícitos que estão de acordo com o direito. E ali eles vão produzir atos jurídicos, que é a submissão das partes dentro da conduta de vontade, ou seja, de fatos voluntários, de efeitos que já estão no ordenamento, na lei, isso é o ato jurídico. Você vai pegar lá e vai subsumir a isso, você já sabe quais são as consequências daquele ato, ou seja, reconhecimento da paternidade e a adoção é um ato jurídico. E negócios jurídicos. Diferença de negócio jurídico para ato jurídico, bem simples. O ato jurídico, os efeitos já estão na lei. Já nos negócios jurídicos, os efeitos serão ali pactuados entre as partes. Beleza? Seja bilateral, seja unilateral. Ambos têm que ter a manifestação de vontade. Só que a manifestação de vontade do ato jurídico é somente você se submeter aos efeitos. Já no negócio jurídico, você produz esses efeitos também dentro da vontade. Superamos os atos ilícitos, aqueles que estão lá bonitinho em relação ao nosso direito. Só que, infelizmente, né, ou felizmente, porque daí talvez a gente perderia uma série de clientes, nós temos os atos ilícitos, que são contrários ao direito. E esses atos ilícitos a gente pode separar ali também em duas questões, no ilícito civil e no ilícito penal, e também, por exemplo, no ilícito administrativo, tá? Claro que, por exemplo, tem outras questões, só que eu quis trazer para vocês essa ideia de que é uma teoria geral do direito, a gente posicionou essa questão da responsabilidade dentro da teoria geral do direito, mas é importante que a gente tem que ter em mente que a principal consequência, o principal vir a ser da prática de eventual ato ilícito aqui para nós, na nossa responsabilidade civil, é a obrigação de indenizar, tá? Então, a principal consequência da prática do ato ilícito civil é a obrigação de indenizar. Perfeito? Então, obrigação de indenizar, a gente falou já de diferença de obrigação e responsabilidade, a gente falou que o nosso código ele coloca mais uma obrigação, além daquelas clássicas, vamos dizer assim, que é fazer, não fazer, dar, enfim, aqui nós temos a obrigação de indenizar. E a obrigação de indenizar aqui para nós, no aspecto civil, é a principal consequência do ato ilícito. Tranquilo? Então vamos lá. Avançando mais um pouco, para a gente já caminhar para finalizar a nossa aula de hoje, queria fazer uma distinção bem simples, muito simples, muito simples, de falar de ilicitude e falar nulidade. Então, assim, se eu vou falar de ilicitude e nulidade, importante não, é fundamental eu trazer a lição do maior autor sobre negócio jurídico, que é o Antônio Junqueira de Azevedo. Leitura obrigatória do mestrado em Direito Negocial.
O Antônio Junqueira de Azevedo, ele vai ali fazer essa diferenciação, mas é muito importante colocar para vocês que ilicitude e nulidade não estão no mesmo plano, tá? Não estão no mesmo plano, elas não podem ser confundidas. A ilicitude vai estar dentro da incidência do campo da licitude. Perfeito? Ilicitude, o campo de incidência dela, a licitude. A lei, aquela ideia de algo que está lá positivado e aquele comportamento antijurídico. Já a nulidade não vai estar no plano da licitude, e sim no plano de validade, tá? Então aqui vem a lição de Antônio Junqueira de Azevedo. Nulas são as declarações de vontade preceptivas, isto é, aquelas que, no sistema jurídico, são vistas como destinadas diretamente a produzir efeitos jurídicos. Somente estas, justamente pelos fins visados por ato de decisão jurídica, têm requisitos previstos para sua regularidade. Ponto. Falou de nulidade. Ilícitos são os atos reprovados pelo sistema jurídico. De um ato ilícito, como um crime, não se diz ser nulo. Sobre eles, a lei somente prevê a hipótese, fato espécie, e a consequência jurídica. Portanto, dois planos, existência e eficácia. Já os atos preceptivos, como negócios jurídicos e atos negociais administrativos, exigem um cuidado especial do legislador. Por quê? Porque os seus efeitos, na ordem normal das coisas, serão declarados como queridos, isto é, os que constam por uma decisão de seu texto ou conteúdo. Esses atos, por isso, exigem requisitos de validade. Ou seja, além da existência, é preciso verificar a sua regularidade para que possam, ao final, produzir seus efeitos próprios. Portanto, os três planos lá, apontados pela escada pontiana: existência, validade e eficácia. Então, aqui tem uma coisa importante. Então, se você vai lá, está dirigindo o carro e bate, você não pode falar que esse comportamento é nulo. Esse comportamento é ilícito. Então, é algo que pode parecer besta, mas foram décadas debatendo para falar isso daqui e posicionar isso dentro da teoria geral do direito. Perfeito? Eu vou só mais um pouquinho, tá? Só para falar o que a gente vai falar na terça-feira que vem. Lembrando, essa aula, como eu comentei com vocês, era uma aula mais puxada mesmo. É nítido que esse começo ele tem que ser mais teórico, porque a academia exige isso, e principalmente uma coisa que vai facilitar, e vai facilitar muito a vida de vocês lá para frente. Mas a ideia é que tudo... Deixa eu até parar de apresentar aqui. A ideia é que vocês consigam enxergar que existe uma consequência lógica, principalmente dentro da lógica jurídica. Então, para a gente chegar ao que é a responsabilidade, a gente precisa entender o que são negócios jurídicos, o que são fatos jurídicos, o que são atos jurídicos, para daí a gente diferenciá-los e chegarmos ali naquilo que importa para nós e aquilo que a gente vai tentar combater, que é a ideia de ato ilícito. Perfeito? Então, quando a gente tenta combater essa ideia de ato ilícito, nós estaremos aqui diante de um ponto muito importante. Por quê? Qual que é o principal objetivo? Qual que é a função da responsabilidade civil? E é nítido que a principal função da nossa responsabilidade civil é obrigar que determinada pessoa que causou um dano a outra pessoa, novamente, é obrigar que determinada pessoa que causou dano a outrem, ou seja, o responsável, repare aquilo que ele prejudicou.
E nós teremos um princípio fundamental aqui para nós, que é o princípio da reparação integral. Ou seja, a função da responsabilidade civil é obrigar, porque a gente está diante da obrigação de indenizar, o próprio Código Civil fala em obrigação, o agente, que é o agente causador do dano, a reparar integralmente a pessoa que ele causou determinado dano. Isso é muito simples, porque isso nada mais é do que justiça. Nada mais é do que justiça. E se a gente está aqui dentro do direito, o que a gente tem que buscar é isso, a justiça. Perfeito? Então, a gente vai tentar buscar reequilibrar aquele prejuízo jurídico-econômico, às vezes aquele prejuízo moral que determinada pessoa sofreu, e restabelecer ao status quo ante, ou seja, tentar restabelecer aquilo que já estava posto antes de ser danificado por esse agente causador do dano. Então, falar de responsabilidade civil e falar de reparação integral nada mais é do que buscar a própria justiça. Beleza? Então, eu vou finalizar a aula de hoje. Eu só peço para que vocês indiquem novamente, enquanto está gravando, o nome completo, de novo, só para eu controlar aí na hora da chamada. Eu acho que também ninguém saiu, não vai ter problema algum. E é isso. Eu gostaria de agradecer novamente. É uma aula um pouco mais chata, vamos dizer assim, mas é uma coisa que